Ok. Boa noite, meninas. Vamos dar sequência à nossa meditação, nosso estudo do livro de Isaías. E nós vamos hoje estudar o capítulo 6, onde Isaías é escolhido e consagrado a profeta. Só abrir aqui. Mas antes, nós vamos fazer uma oração e pedir para que o Espírito Santo venha conduzir da sabedoria, da inspiração para todas nós. E cada uma que foi entendendo, por favor, compartilha com a gente, porque o Espírito Santo vai revelando para cada uma conforme o seu entendimento, certo? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus, em nome do Senhor Jesus, esse momento aqui é para glorificar o teu nome, Senhor. Esse momento é para honrar a tua grandeza. Então, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor Espírito Santo venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento, revelação, compreensão, sabe? Venha nos ensinar, fazer a gente crescer no Senhor, abençoar todas nós e que cada uma que o Senhor falar, cada uma venha expressar o entendimento que o Senhor está dando, meu Pai. Então, abençoa quem estiver participando, abençoa quem estiver ouvindo, que tudo seja para glorificar o teu nome, meu Pai. Esse é o nosso objetivo, te agradar, te servir, sermos assim perfumes ao teu altar, meu Pai. Então, eu coloco nas tuas mãos e eu peço a Deus, em nome de Jesus, abençoa grandemente. Amém. Vamos lá, irmãzinha, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 6, Isaías 6. Isaías 6 começa com uma visão do Senhor sentado em seu trono no templo celestial, rodeado de seres angelicais, dos anjos. A visão é uma experiência poderosa e inspiradora para Isaías, que é dominado pela majestade e santidade de Deus. Em resposta, ele confessa sua própria pecaminosidade e indignidade, reconhecendo que está na presença do Todo-Poderoso. O capítulo, então, passa a descrever o comissionamento do Isaías, do Isaías, né, do profeta, quando o Senhor o envia para falar ao povo de Israel. Isaías recebe a mensagem de julgamento e advertência, quando o Senhor anuncia que punirá o povo por seus pecados. O capítulo também inclui uma promessa de restauração no final, pois um remanescente do povo será salvo, trazido à volta do Senhor Jesus. Por fim, Isaías 6 reserva uma representação poderosa da santidade e majestade de Deus, e da importância da humildade e do arrependimento diante dele, do Todo-Poderoso, né? Também destaca o chamado ao ministério profético, pois Isaías é comissionado para falar em nome do Senhor ao seu povo. Então, Deus vai falar através dele, levar a mensagem ao povo do Senhor ali, como nós já vimos lá no início. O capítulo nos lembra que a obra do reino de Deus não é fácil nem confortável, mas requer disposição para enfrentar o pecado e proclamar a verdade sobre diante da oposição. É muito interessante. É um capítulo pequeno, mas também é muito profundo. Agora, interessante, né? Como nós falamos no início, que o livro de Isaías ele não segue uma sequência, né? Porque o que está escrito aqui nesse capítulo 6 poderia ter sido lá no início, né? É o comecinho, mas tudo bem. Em suma, Isaías 6 é um capítulo profundo, inspirador, que nos desafia a buscar a presença de Deus e seguir seu chamado em nossas vidas, ressaltando que no Novo Testamento o Senhor Jesus fala deste momento. Então, depois nós vamos lá ler um pouquinho mais para frente, certo?
Vamos ver o capítulo 1, o capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Aí eu vou ler o que eu escrevi aqui. Morreu o rei Uzias, esse bom rei, e foi substituído pelo mau rei Acás. Nós já lemos lá em 2 Reis. O rei Uzias foi um dos melhores reis de Judá, mas sucumbiu ao orgulho e foi castigado com lepra. Quando ele se tornou orgulhoso, Deus teve que disciplinar. É muito interessante aqui, porque nós lemos a história do rei Acás, Uzias, e ele foi muito bom, mas naquele momento em que ele cresceu tanto, ele se achou tanto, e ele quis, quando ele entrou no templo para fazer o holocausto. Isso mesmo, né, Lília? Vai falando, vai ajudando aí. Mas aí foi quando ele não tinha que fazer aquilo, porque ele era rei. Quem tinha que fazer aquela parte era os sacerdotes. Mas então Deus castigou. Mas por quê? Por causa do orgulho. Naquele momento de vaidade, ele se achou tão quanto, achou que ele poderia entrar na presença de Deus, porque naquele momento era o momento de entrar na presença de Deus e servi-lo e sacrificar. Mas não é. Ali era somente para os sacerdotes. Mas vamos seguir aqui, que aí a gente vai desenvolvendo e Lília vai falando aí, porque é muita coisa. O trono onde o Senhor está assentado, que é alto e exaltado, representa seu reino eterno, supremo e universal. Ele está acima de todos os reis, porém, ao mesmo tempo, preocupa-se com o bem-estar do seu povo. Aí, lá em João 12, 41, vamos abrir aí, João 12, 41. Eu abri aqui João 12, no versículo 41. Pronto. Aí fala que. Peraí, deixa eu ver se eu escrevi certo aqui. No ano em que morreu Uzias, o Senhor, 40, lá em João, diz assim: que Isaías disse isso quando viu a glória e falou dele. Na realidade, que depois nós vamos entender um pouquinho mais lá na frente, mas essa glória e essa presença onde Isaías está falando, ele também está se referindo ao Senhor Jesus. Essa palavra de João 12, 41, foi relembrando na época do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falou que Isaías já havia falado dele nessa visão aqui, entenderam? Aí no versículo 2, fala assim, ó, serafins estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, e com 2 cobria os seus pés, com que 2 voavam. Os serafins, vou ler aqui o resumo, tá? Os serafins usam 2 asas usam 2 asas de suas 6 asas para cobrir seu rosto, a fim de que não seja consumido ao fitar a glória do Senhor. Nós temos essa experiência também na época de Moisés, que Moisés não podia ver a glória de Deus. Agora imagina, né? Se os anjos que estão com o nosso Deus a vida toda, o tempo todo, não pode. Imagina Moisés, um pobre coitado, né? Então, não podia mesmo, né? Então, aqui mostra o poder que é a presença do Senhor. 2 de suas asas cobriam seus pés, um ato de humilhação, de humildade, né? De reverência. E com 2 delas voavam para cobrir as ordens do Senhor. Quer dizer, eles estavam sempre ali pronto, sempre postos à ordem do Senhor Deus, né? Então eles estavam sempre em movimento.
Isso, olha que coisa maravilhosa. Isso mesmo, estavam sempre em movimento. O comportamento dos serafins é conflitante com o orgulho de Uzias. O orgulho do homem é ridicularizado pelo comportamento desses anjos. Quer dizer, olha a humildade dos anjos. E Uzias, coitadinho, só porque ele foi um rei bom, que as pessoas estavam gostando, ele recebia elogios das pessoas em volta, achou-se no direito de oferecer o holocausto, no caso, né? Que no caso não seria ele. Então, olha a diferença da humildade dos anjos perante a presença de Deus e o orgulho, né, de Uzias. Tipo isso. O orgulho do homem, no caso, é ridicularizado pelo comportamento desses anjos. Eles sabem que na presença de Deus não há espaço para poupar. Poupar, acho que é poupar que eu quis dizer. Nem razão, nem orgulho. Aí a gente pode abrir um pouquinho lá em Ezequias 1:11, onde nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Isaías 1:11. Nossa, é muito bacana, Isaías 1:11. Pode abrir? Vamos ler? Assim eram os seus rostos. Suas asas estavam estendidas por cima. Peraí, Cada rapidinho, rapidinho, rapidinho. Isaías ou Ezequiel? Ô, Ezequiel Não, peraí. Ezequiel 1:11. 1:11. Ok. Assim eram seus rostos. Suas asas estavam estendidas por cima. Cada qual tinha duas asas juntas uma à outra, e duas cobriam os corpos deles. E cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam. Quer dizer, em reverência à presença de Deus, em respeito, né? Respeito, reverência. O que mais a gente poderia dar, né, diante da presença de Deus, né, que é maravilhosa? É, a coisa é tão maravilhosa que falta palavra. Falta palavra, né? É É, verdade. O meu vocabulário se torna muito pobre. Eu não consigo achar algo para poder falar na presença do Senhor, né? Vê que Moisés, eu fico pensando assim, é tão maravilhoso que Moisés, mesmo sem ver, o rosto dele brilhava a ponto de assustar o povo lá no deserto. A noção do que ele pegou ali é muito forte isso. Então tá, mas vamos lá no versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Santo, santo, santo. Repetir duas vezes a palavra santo, em hebraico, equivale a descrever alguém como santíssimo. Repetir a palavra santo 3 vezes revela o adjetivo ao nível máximo. Em outras palavras, a santidade de Deus é indescritível pela linguagem humana. Mais ou menos isso, né? A gente não acha, não tem. A não ser que alguém saiba aí, pode falar. Ser santo significa ser diferente, distante ou transcendente. Portanto, a canção do Serafim é um refrão constante sobre o fato de a transcendência de Deus ser indescritível. Dei uma repetidinha aqui, mas tudo bem. Embora o Senhor seja totalmente diferente de nós, ele é perfeito em sua misericórdia, ele se preocupa conosco e cuida de nós. Toda a terra está cheia de sua glória. A ordem das palavras em hebraico é a inteireza de toda a terra é a sua glória. Sabemos que a glória de Deus transcende o universo. Está lá em Salmo 113, no capítulo 4, versículo 6. Capítulo 103, 4, 6. Todavia, para equilibrar a expressão da
transcendência de Deus. Na primeira metade do versículo, as palavras da segunda metade ressaltam a proximidade entre Deus e sua criação, isso é, seu envolvimento com a terra, no caso, a terra e a humanidade. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse 4:8. Vamos ver aqui. Bom, eu não sei na Bíblia de vocês aqui, mas a minha se refere a animal, mas aqui não é o animal bicho, né? É no 4, versículo 8. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, o que é e o que há de vir. Interessante, vamos falar um pouquinho sobre isso que me veio aqui agora, né? É interessante que os anjos, eles, todos os momentos, todo momento ele fica glorificando a Deus. Não é engraçado? Eles ficam ali em volta. Aqui está se referindo aos anjos que ficam em volta do trono. Tipo assim, não sai da presença ali, não sai da sala do trono, esses anjos aqui. Mas, no entanto, ficam o momento todo glorificando a Deus. Não é mais ou menos isso? É engraçado, né? O que está escrito em Apocalipse ali. O tempo todo eles vivem para isso, para glorificar o nome de Deus. Eles vivem exatamente para louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Muito bacana. No 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Se até os umbrais do templo celeste temem em resposta à santidade de Deus, quanto mais não tremerá toda a terra quando o Senhor a visitar. Lá em Mateus fala um pouquinho sobre isso. Isaías vê o Senhor no templo. Antes que os julgamentos anunciados Boa noite. sejam executados, boa noite. O Espírito Santo agora toma tempo para descrever o chamado de Isaías para ser um profeta. Seu propósito é mostrar que seria Isaías um remanescente? Fiquei pensando nisso. Ou, né? Tipo isso, um remanescente. Então, assim, ó, o seu propósito é mostrar que um remanescente sempre será poupado quando o Senhor está prestes a julgar. Claro, porque o Senhor também conhecia o coração de Isaías, né? Aí aqui eu ainda coloquei assim, ó, a pessoa que se humilha sobre a mão disciplinadora do Senhor e treme diante da sua palavra, que nós vamos falar sobre isso no instante, é o que aconteceu com Isaías. Aí eu acho muito interessante, sabe o que como é que seria o Isaías, né? Porque Deus com os outros profetas apareciam e aparecia para eles e dava a direção, vai lá e fala para o meu povo, né? Mas com Isaías foi diferente. Deus levou Isaías à sala do trono. Deus levou Isaías a essa experiência divina com o Senhor Jesus. Tanto que o Senhor Jesus fala de Isaías aqui, entendeu? Se cumpre lá no Novo Testamento. Então, puxa, esse homem deveria ser assim, né? Muito temente a Deus. Olha que ele se achava um pecador, que nós vamos ver aqui também, entendeu? Aqui, ó. E aqui fala, aqui nessa palavra aqui vai se referir um pouquinho ao Senhor Jesus também. Mas vamos no, deixa eu ver.
Aqui, deixa eu ainda coloquei mais alguma coisa aqui. Nele se tornou visível. Refere-se ao Senhor Jesus na terra. Nele Deus se tornou visível a quem não podemos ver, de acordo com o seu ser, porque ele habita em luz inacessível. Ele se cobre de luz como de um momento, assim, de um manto. Quer dizer, a glória do Senhor, naquele momento, ele se cobriu com um manto, porque Isaías também não pôde ver a face de Deus, né? Ver que mesmo em uma visão, Deus levou ele até aquela sala, mas preservou Isaías, que Isaías não podia ver a face de Deus, assim como aconteceu com Moisés. Aqui eu coloquei assim um pouquinho sobre essa parte que fala do santo, que eu voltei aqui, ó. Três vezes Três vezes esse versículo fala sobre cheio. Ah, aqui é bacana, ó, cheio e cheio, cada vez usando a mesma palavra no masculino. No versículo 1, aqui fala assim: o Senhor assentado sobre o trono, e a cauda do seu manto cheia, enchia, no caso, enchia o templo. No versículo 3, fala o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E no versículo 4 também, a casa se enche de fumaça. Aí eu fiz um resumo sobre isso. Três vezes esses versículos falam sobre cheio, cada vez usando a mesma palavra. Duas vezes está conectada com o templo e uma vez com a terra. Aqui vemos, por um lado, a suprema soberania de Deus. Por um outro, vemos também como ele está presente naquilo que é seu. O fato de ele transcender tudo não significa que ele esteja muito distante de nós. Ele está presente em seu templo e em sua criação, que no caso somos nós, é a terra, tudo é de Deus. Sua exaltação acima de tudo e seu envolvimento em tudo estão sempre em perfeito equilíbrio na palavra de Deus. Então você vê que aqui fala que Deus ele encheu o templo, cheio da presença de Deus, mas também encheu, é, mas também nós temos uma participação dessa presença. Quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente fica cheio da presença de Deus. Também. Quer falar alguma coisinha aí, Lilian? Não, senhora, vai em frente. Então vamos. Os serafins, falar um pouquinho dos serafins aqui. Os serafins significa ardente, os ardentes guardiões da santidade do Senhor. É escrito em Gênesis, fala um pouquinho sobre isso em Gênesis capítulo 3. Não ousam contemplar a glória de Deus, que no caso nós lemos ali, e também em Hebreus 12, 29, fala um pouquinho dessa reverência, né? Portanto, em sinal de temor, cobrem o rosto com duas de suas asas. À luz dessa glória, à luz dessa glória, eles indicam ainda mais a humildade de seu serviço, exaltando, cobrindo seus pés com as duas outras asas. Com mais duas asas móveis, eles mostram a prontidão contínua para a realização do serviço. Então, eles estão sempre a postos, eles estão sempre prontos. Eles fazem com tanta gratidão, com tanto amor, que eles vivem para glorificar o nome de Deus. Então, tipo assim, a mesma coisa da nossa vida. Quando a gente entrega nossa vida ao Senhor Jesus, a gente passa as nossas lutas, nós temos os nossos problemas, nossas dificuldades, mas o que tem que prevalecer
meio das lutas, é o nosso amor a Deus, a nossa gratidão, a nossa reverência a Ele. Não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem. Porque o que acontece? A gente sabe do poder, da misericórdia que o nosso Deus ele tem. Quando a gente passa as nossas lutas e as nossas dificuldades, o que a gente tem que fazer? Qual seria o correto? Dobrar os joelhos, a gente orar a Deus, colocar nas mãos de Deus. Quando a gente levantar daquela oração, já levantar grato, porque nós falamos com Deus e nós temos a certeza de que uma resposta virá. Hoje eu estava atendendo uma pessoa por mensagem, né? Ela está passando umas lutas e ela está bem abatida, nova na fé também. E aí eu falei isso para ela, eu falei isso, ó, o que você tem que fazer? Qual é a sua tarefa? Qual é o seu dever? Orar, jejuar, colocar na mão de Deus. Pronto. Quando você faz isso, você está mostrando que você crê, que você tem certeza no poder que ele tem e que vai responder a sua oração. Aí você tem que focar a sua mente para fazer a obra dele, que no caso seria o quê? Vai falar de Jesus, vai ajudar alguém, vai abençoar alguém, vai levar a palavra para alguém. Desfoca do problema para focar na glória de Deus. Eu até mandei a música para ela, que aí tem aquela música que fala assim: deixa eu te usar para curar, deixa, deixa eu te... eu sou péssima para cantar. Canta não, a gente entendeu. Mas a música fala isso: deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido do que te faz chorar. Então, noção do que é isso? Aí eu falei isso para ele. Então, isso seria para nós também, entendeu? Então, eu acho que quando Isaías viu essa glória tremenda de Deus aqui, o que estava se passando naquele momento ali, velho, daquele povo lá, que vai ser da Babilônia, é pequeno. Ele desce cheio de força, ó, não vai se consertar, não, vai todo mundo para a Babilônia. E eu acho que ele ainda falava sorrindo, sabe? Porque o que ele viu é o que a gente tem que ver com os nossos olhos espirituais, não tem problemas que grandes para isso, né? Também vemos primeiro as asas com as quais eles se cobrem, depois as asas, com isso indica o serviço que pode acontecer. Vou pular um pouquinho esse aqui, que não interessa. Em sua reverência pela santidade do Senhor, eles chamam uns aos outros de triplo santo. Isaías 6,3, estamos falando um pouquinho ali. E lá em Apocalipse 4,8 foi o que nós lemos. O 3 vezes santo é possivelmente uma alusão à trindade divina. O uso tríplice de uma palavra indica em hebraico a forma mais elevada, o superlativo, no caso, né? O fato deles estarem chamando isso para um outro ou para outro aponta para a completa unanimidade entre eles. No caso, está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A visão dessa tríplice santidade poderosa tem um efeito tão tremendo em Isaías que também caracterizará seu serviço santo, significa tomar um lugar separado. Depois a gente vai falar também mais um pouquinho sobre essa transformação aqui de Isaías. O efeito desse tributo é esmagador. A movimentação da entrada do templo e a própria moradia se enche da fumaça. Lá em Êxodo 19:18 fala um pouquinho dessa fumaça. Vamos abrir lá. Êxodo 19:18. 19.
Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Aqui, no caso, seria a presença de Deus, né? Quando acontecia que a fumaça subia, não é isso mesmo, Lília? Sim, senhora. Aí fala assim, ó, a própria morada se enche da fumaça, do altar do incenso, símbolo da adoração. Fala das glórias pessoais do Senhor Jesus, sua glória enche a casa. Muito bonito isso. Isso também tem um significado para nós. Quando o Senhor Jesus morreu, ele realizou a obra de Deus completamente. Por causa disso, o céu está aberto para os pecadores redimidos, para que nós, ou eles, os pecadores, possam se aproximar de Deus em adoração. O trono de Deus agora se tornou o trono da graça. Lá em Hebreus fala um pouquinho sobre isso. Esse tremendo fato de abrir o céu para as pessoas foi acompanhado pelo tremor da terra. E Mateus fala, né, que a terra tremeu no momento lá da. Quando a pessoa entra no santuário para honrar e suplicar a Deus, também pode haver um efeito tão poderoso quanto isso. Lá em Atos, vamos abrir lá em Atos para falar sobre um pouquinho sobre isso. Atos 4:31. Atos 4:31. Fala assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Maravilhoso, né? Também encher a casa é algo que podemos experimentar. Quando o Espírito de Deus vem aos discípulos reunidos, ele enche toda a casa. Isso acontece quando todos esperavam esse evento de Deus. Eles ensinavam, eles ansiavam por isso, sem se distrair. Olha só que forte que está escrito. Ó, eles ansiavam por isso, sem se distrair com tantas coisas desse mundo. E isso acontece com a gente. Às vezes, as lutas e as dificuldades e os problemas, e a gente passa um dia tão carregado que a gente se distrai dos nossos próprios propósitos com Deus. Só que aqui, os discípulos, eles não se distraíam. E olha que eles estavam sendo perseguidos, estava todo mundo com medo, mas eles não se distraíram. Que vem, vamos lá, abre ali em Atos 2:1. Só volta aí um pouquinho no que nós estávamos. Que aí vai falar sobre a descida do Espírito Santo, né? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. Eles ansiavam aqui. Agora vamos voltar lá para Isaías. Falando um pouquinho sobre quando fala assim que a casa se encheu de fumaça, que no caso é a presença de Deus, para ter acontecido tudo naquele momento, naquele ambiente, estavam todos no mesmo objetivo. Todos aqui, no caso, só tinha Isaías, a presença do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, ali que no caso representava o Espírito Santo, Deus do Senhor Jesus, e os anjos. Então, existia naquele momento um foco só, um objetivo só. Naquele momento, Isaías, ele
estava entregue. Eu não consigo imaginar o que ele, naquele momento, ele estava sentindo. Eu não consigo, sabe, alcançar, porque, gente, é muito poder, né? Poder estar ali. É maravilhoso. Então, eu nem consigo imaginar para poder descrever um pouquinho sobre aquela situação lá. Então, disse eu, no versículo 5. Ai de mim, olha só, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele poderia ter se sentido privilegiado, né? Por ele estar na presença de Deus. Ele poderia falar assim: puxa, olha que honra, eu tô aqui, que bacana. Não, não foi assim que ele se sentiu, né? Ao se deparar com a extraordinária visão do Senhor, Isaías percebe que está passando por um julgamento, tipo assim, ai de mim. Tipo assim, Deus vai agora nesse momento, né? Alguma coisa vai ter que estar procedendo. Ele tem a impressão de que a sua vida chegou ao fim. Tipo isso, né? Ai, ai de mim. Por que que eu estou aqui? Né? Será que ele pensou isso? E agora? Agora já deu, agora é a minha vez, talvez eu morri e agora já estou no céu. Não sei o que que ele pensou, né? Não sei o que que eu pensaria. O que que você pensaria? Se fosse vocês, o que que vocês pensariam? Fala, Paloma. Eu imagino aqui é, como se fosse assim, quando ele recebeu essa visão, que ele, vai ser redundante, mas que ele viu aonde ele estava, né? Aí, a partir daquele momento, eu acho que ele fez assim, meu Deus, quem sou eu? Quem sou eu para estar aqui? Então, acho que essa expressão dele, ai de mim, é nesse sentido. Quem sou eu que estou recebendo uma visão ao ponto de estar, né, contemplando a glória do Senhor? Porque eu acho que ele está ali recebendo a visão. Primeiro ele vê os anjos, né, os serafins. Aí daqui a pouco os serafins clamando a Deus. E de repente acontece que a glória de Deus é tão grande ao ponto, né, que os umbrais das portas começam a se mover e se enche de fumaça. Então eu acho que ele começa a se dar conta de onde ele está, da visão que ele está recebendo. E aí sim, ele começa a entender a sua, não vou dizer, né, não é bem insignificância a palavra, mas ele começa mas seria mais ou menos isso, né? Porque a verdade é essa. Ele começa a entender e se colocar mesmo como um pecador, como se de fato ele não merecesse aquilo ali. Até porque nós não podemos esquecer também que esse capítulo aqui, em qual situação se encontrava Israel, né? Então, ele sabia que o pecado naquele momento o pecado estava incrustado ali dentro. Tanto que nesses 5 meses a gente vai ver que ele fala que além dos lábios impuros dele, em que lugar ele habita e que povo, ou seja, ele sabia que o povo não estava sendo fiel, pelo contrário. Então, é como se ele também tivesse sentido vergonha pelo povo, como se ele estivesse ali também representando aquele povo. É, Lília, você, se colocando aqui no lugar de Isaías, como é que você entenderia isso? então, deixa eu fazer uma observação em cima de uma observação que você fez. Você falou uma coisa que eu achei bem legal. Ele está participando de um julgamento. Quem é o juiz? É o quê? Não entendi. Ela falou que nesse momento é como se ele estivesse participando de um julgamento. Quem é o juiz?
o próprio Deus, o Senhor Jesus? Quem Eu acho que nesse concorda? caso aqui parece que é a consciência dele, porque Exatamente. ele mesmo falar "Ai de mim" pesou mesmo na consciência dele o que ele era naquele momento. A presença de Deus, ele estar diante da presença de Deus, trouxe a consciência dele, trouxe a ele a consciência de que ele era um pecador. O que eu fiquei imaginando vai ser no futuro, o grande dia do julgamento final, do juízo final, as pessoas não vão ter como fugir do juízo de Deus, porque a presença dele vai lhes trazer à tona a própria consciência. Elas não vão ter como mentir. Por mais que elas sejam perturbadas, por mais que sejam perversas, ainda assim, a presença de Deus vai fazer com que o homem tenha consciência do que ele é. Por quê? Por causa da visão de Deus, que é maravilhosa, deixa a pessoa em tal êxtase que ela não consegue se ver à altura de estar diante desse Deus. Quando Isaías tem essa percepção, por mais que ele fosse um carinha legal, que eu imagino que ele aqui é um carinha, é um rapaz jovem, é o momento do chamamento dele, deve ser um adolescente. Quando ele recebe esse chamamento, ou melhor, ele não recebeu ainda o chamamento, mas quando ele recebe essa visão, ele reconhece que ele é tão pecador quanto todos os demais daquela população, quanto todos os demais de toda a humanidade. Por quê? Em princípio, é muito lógico que a gente confie, acredite, que Deus não escolheu Isaías porque ele era um homem perverso, um mau estuprador, mentiroso. Não, a gente vai imaginar que Deus escolheu ele porque ele tinha um bom coração. Foi uma das primeiras coisas que Cristiane falou. Nós vamos concordar com isso. Será que ele escolheu uma pessoa perversa para fazer essa obra tão maravilhosa? Mas, por mais que ele não fosse o pior dos pecadores, ele não era santo. Santo, santo, santo é aquele diante de quem ele está, que é tão santo, 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 que não tem como dizer outra coisa a respeito do Senhor. E esse santo, santo, santo vai apontar para a identidade dele, para a essência dele, para a essência de Deus. Qualquer outra coisa que venha de Deus depende dessa sua santidade. Eu vi um comentário de um pastor falando, a gente não vê a Bíblia falando que ele é amor, 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 fiel, 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 maravilhoso, 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 mas ele é santo, 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 apontando justamente para essa característica dele, para essa essência dele. Tudo mais vai derivar, até o seu juízo perfeito vai derivar da sua santidade. Bom, e aí você vai dar de cara com o Santo, 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 com o Santíssimo, você vai dar de cara com ele e você vai perceber que realmente você não é nada. Martiane colocou aqui, você vai identificar a sua pequenez. Eu diria ainda mais, você vai perceber a sua nulidade. Você é um nada mesmo, nada. E essa foi a visão que ele teve. Meu Deus, eu sou pecador e estou diante daquilo que é pureza absoluta. Eu não sei se a gente teria um outro tipo de reação. A visão que ele teve foi extremamente maravilhosa e ele simplesmente foi incapaz de traduzir isso com palavras. Não tem como traduzir isso com palavras, né?
O máximo que ele chega e diz que o Senhor estava sentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto, a orla do seu manto, enchia o templo. Foi o máximo que ele conseguiu dizer. Será que foi só isso que ele viu? Não, mas ele não conseguiu expressar, né? Mas quando ele vê, é suficiente o que ele vê, é suficiente para fazê-lo entender quão nada ele é. Penso eu, cara, que quando a gente estiver diante desse Deus, a mesma coisa a gente vai fazer. Mesma coisa. Não sei. Eu, às vezes, lembra que tem um filme que pergunta isso, né? O que que a gente. O cara fez uma canção onde ele se pergunta isso: o que que eu vou fazer quando eu estiver diante de Deus? Eu vou chorar, vou abraçar, vou sorrir, vou me humilhar aos pés dele? Eu acho que o mais apropriado para mim, eu, quando penso que eu vou ter esse encontro com Jesus, eu já me imagino prostrada diante dele. Eu não me imagino olhando para o seu rosto, sinceramente, não me imagino olhando para o seu rosto. Mas talvez quando eu tiver um corpo de glória, isso seja algo diferente, eu possa realmente ter uma condição de santidade tal, onde eu possa realmente olhar para Deus. Ele aqui não consegue, porque ele é um mero humano. Paloma. Eu não, é Martiane que quer falar. É, Então baixe sua mão, criança, Martiane. Muito obrigada, Paloma, por me dar força. Tô brincando. É, uma vez eu ouvi um pastor ele falar o seguinte, que na verdade foi o Bispo Sérgio, né? Ele falou o seguinte, que todos nós, quando nascemos, nós já estamos destinados ao inferno. E o que é que muda isso? É o Senhor Jesus, até porque ele é o mediador, né, entre nós e Deus. E aí uma vez o pastor ele falou o seguinte, que o Senhor Jesus ele confronta a gente com o pecado, ele nos confronta, né? Quando nós temos um encontro com Deus, o que é que acontece? O Senhor Jesus, ele nos confronta com quem nós realmente somos, né? E ali a gente reconhece o quanto nós somos indignos, o quanto nós não somos merecedores, e a partir daquele momento, quem aponta a salvação para a gente é o Senhor Jesus, né? O sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós, e é a partir daquele momento, quando nós nos entregamos também, ali, pela fé, nós nos tornamos merecedores da salvação. Eu acho até que o Bispo Macedo falou isso, que a fé, ela nos justifica, nos torna merecedores da salvação, né? A salvação depende de nós mesmos, só depende de nós e, é claro, do nome do Senhor Jesus. E outra coisa que eu queria falar importante, que eu não posso esquecer, é que olha, parece que eu já esqueci, mas peraí que eu vou retomar minha linha de raciocínio. A gente, o que é que eu considero, né? Quando Isaías, ele diz, ai de mim, ele consegue ver o quanto ele está perdido, né? O quanto ele é um perdido. E por isso que ele fala, ele apela, né? Ai de mim. E a gente vai ver lá na frente mais o que foi que aconteceu. E a gente vê também, se a gente procurar na Bíblia, outros chamamentos, né? O de Moisés também, que Moisés não se achava digno também do chamado. Então, é natural de nós, seres humanos, falhos, imperfeitos, nos acharmos indignos desse chamamento, né? É natural, é normal, até porque Deus, ele não tem palavras para descrever o poder, o poder que ele tem de escolher nós, falhos, imperfeitos, para sermos moradas, né, do Espírito Santo.
né? Tem até um versículo que fala lá em Coríntios, que fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, isso justifica exatamente, isso resume, na verdade, o que é esse chamamento, o que é esse momento que o profeta Isaías está passando, que é exatamente esse tesouro em vasos de barro que ele vai receber, né? Que ele vai ter esse contato, né? O anjo vai chegar nele, enfim, e vai ter esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, né? Durante todo o chamado dele, não seja ele, não seja o profeta em si, mas seja Deus se aperfeiçoando com o poder dele diante das fraquezas dele e da insignificância de Isaías, né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que essa questão, né, de reações. Realmente, cada um tem vai ter suas reações, assim como cada pessoa tem uma experiência própria e particularmente individual, né, de quando tem o Espírito Santo. Eu acredito sim que cada um em particular vai ter a sua reação, né, diante de Deus. Dona Línia, como falou, não vai conseguir olhar nos olhos de Deus, né? Vai ter gente que, enfim, todas as imaginações são possíveis, né? Ontem eu estava meditando sobre Caim e Abel, né? Eu sei que não quero fugir do tema, tá? Mas eu reparei numa coisa, né? Diante da oferta, das reações, né? Abel, a Bíblia fala que Deus, ele aceitou, ele teve consideração por Abel e pela oferta, né? E mais à frente a gente vai ver que Deus falou com Caim. Tipo, fica assim uma incógnita dentro da gente, né? Como foi essa consideração da oferta de Abel? O que foi que aconteceu? Teve algum sinal, alguma coisa? Porque a Bíblia ela não deixa muito clara em Gênesis do que foi que aconteceu. Mas eu fiquei prestando atenção. Poxa, Caim, ele conseguiu ouvir a voz de Deus. Ele conseguiu ouvir nitidamente a disciplina de Deus, que foi quando Deus falou assim, olha, se fizerem... Porque eu comecei a imaginar essa situação, né? Deus chega ali falando assim, por que seu semblante está caído? Por que você está irado? Não é, não, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Mas se você fizer o que é errado, o pecado já é a porta, mas cabe você dominar. Tipo assim, eu comecei a imaginar Deus, a voz de Deus, disciplinando ali Caim, tentando disciplinar ele, mostrando o que era que ele tinha que fazer. E tipo assim, Deus, ele aceitou Abel e a oferta, mas Deus, ele foi ali, ó, disciplinou Caim. Caim ouviu a voz de Deus. E se vocês verem depois, como eu vi, Caim fez igual aquela criança que tá ali resmungando, o pai tá reclamando, Deus fala assim, ó, você vai ser fugitivo e errante. Aí depois ele fala, eu serei fugitivo e errante. Sabe aquela criança que o pai tá lá falando, brigando com você e tá lá resmungando? Tipo assim, isso diante de Deus, né? Ouvindo a voz de Deus. Deus estava ali falando, ele estava ali falando, tendo a reação dele. Deus falando que isso ele falando que é demais para mim e tal. Deus falando que ele sairia, sairia da presença dele, e ele falando na maior ousadia, eu sairei da tua presença, eu me esconderei do Senhor. Então, tipo assim, a gente começa a imaginar que realmente são diversas as reações que as pessoas vão ter quando estiverem diante do julgamento de Deus, né? E é isso que eu queria trazer.
Sabe outra coisa que eu queria perguntar aqui? Não sei se a gente termina esse capítulo hoje, provavelmente não, mas e também não sei se vocês pensaram a respeito disso. A gente vai ver aqui que ele afirma que ele está tendo a visão do Senhor dos Exércitos. Quando ele fala Senhor dos Exércitos, não tem realmente uma outra forma da gente imaginar. É Deus, é o Pai. E ainda assim ele não foi consumido, sendo que ele se reconhece ser um pecador e o anjo vai lá para purificá-lo. Então ele era um pecador. Ele estava diante do Senhor e ele não foi consumido. Alguém sabe dizer o porquê? Olha, Lilian, o que que acontece, né? É muito, muito interessante, porque se a gente for pensar, tipo assim, eu imagino assim, se Deus levou ele a essa glória, ele era pecador. Mas, tipo assim, sabe aqueles pecados que a pessoa comete, mas é mais. Não é um. Como é que eu posso dizer? Tipo assim, não é um pecado que nem o povo naquela época que idolatrava, que matava, que roubava, que enganava. Ele era pecador porque ele era ser humano, assim, as falhas dele, mas não era um pecador igual aquele povo naquela época. Ele não era idólatra. Eu acho que ele adorava Deus, ele acreditava, ele tinha fé, ele se resguardava do pecado, ainda que convivia com aquele povo, até ele mesmo fala sobre isso, né? Talvez seria isso. Velho, eu sou tentada a Paloma quer discordar. falar. Eu sou tentada a discordar porque ele é santíssimo, não importa o tamanho do pecado, é pecado. Qualquer pecado, ele é uma desobediência em maior, menor intensidade, ok, mas não deixa de ser pecado. E vamos lá, Adão só comeu um fruto. É. Ele não matou ninguém como Caim, entendeu? Ele não. Sim, só que, Ele, só que o que que acontece? Olha só o que que acontece. Quando Eva chegou para Adão e ofereceu o fruto, Adão já sabia que era pecado, que não era para ele comer daquele fruto, mas ele aceitou de boa. Ele foi lá e comeu. Ele poderia não comer. Isaías poderia também adorar outros ídolos, como estava naquela época ali, poderia, mas ele não fez isso, entendeu? quando ele Olha, fala Cris. que Oh, os lábios desculpa. dele. Rapidinho, Paloma, eu vou te dar a vez. Quando ele fala que os lábios dele são impuros, o que é que vocês entendem por lábios impuros? A primeira coisa que me vem na cabeça é mentira. Eu também pensei na mentira. Eu acredito também, não sei, né? Mas sei lá, palavrões, não sei, não sei. Paloma, Eu também tinha esse. No primeiro, na primeira parte do capítulo, ou do versículo, eu também tinha esse pensamento, né? Que em relação ao que eles falou aí, que porque não eram pecados assim e tal. Só que logo abaixo a gente ouve que a iniquidade foi tirada. E a gente sabe que a iniquidade já é um pecado, uma situação, uma circunstância diferente. A pecado iniquidade consciente, mostra né? que ele tem consciência. Hã? Pecado consciente. É o pecado consciente que eu ia falar. É o pecado consciente. Então, meu pensamento já mudou. Eu comecei falando essa mesma teoria aí, Cris, que você falou, bem, bem linda e tal. Só que quando eu desço um pouquinho, que eu chego no sétimo, eu vejo que existia iniquidade. Então, se existia iniquidade, ele tinha consciência. Então, se ele tinha consciência, a gente também pode fazer a comparação com um simples fruto e eu não tenho uma resposta ainda para isso. Fala aí, Maiana. Quando Moisés quis ver o rosto dele, ele falou para Moisés que aquele que visse o rosto dele morreria. Isaías diz que viu ele sentado no trono, mas talvez não viu o rosto. Ele viu Deus, e também por ser muito alto, né? Ele está dizendo aí, o próprio Deus não mostrou o rosto. Talvez ele viu até certa parte.
E Deus quis se apresentar, Deus se mostrou para ele até o ponto que ele quis se mostrar para Isaías, porque até aqui, nesse momento aí, quando começou a visão, ele não estava purificado ainda. Milene, Eu lembrei associei muito a questão de Davi. A diferença de Davi, a senhora chegou até a falar sobre Saul, esqueci o nome agora, meu Deus, do rei Saul, anterior. Saul. Saul, comparado com o que Davi fez. Mas o coração rendido a Deus, o coração quebrantado a Deus, é o que faz a diferença. Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, ele sabia da iniquidade de Isaías, sabia que Isaías era pecador, como também sabia que Isaías ia se reconhecer pecador naquele instante que tivesse diante da glória dele. Todos nós seremos obrigados a nos render a Deus. Mas aqui eu entendo que voluntariamente, se não fosse pela glória de Deus, Isaías se renderia, reconheceria como pecador diante daquela presença, do privilégio que ele estava tendo da visão. Então, o coração rendido é o que faz a diferença. Aí eu fico tentada também a discordar do seguinte, não é nem discordar, é discutir. Então, Moisés, quando estava lá na fenda, não estava com o coração quebrantado? Moisés estava lá cheio de Posso, orgulho e vaidade? posso falar, Lívia? Pode, sim, senhora. Eu entendo o seguinte: Deus tinha que escolher alguém para poder passar a palavra dele, né? Tinha que escolher alguém. Assim como ele escolhe a gente, cheia de pecado, né? Nós éramos pecadores, que existe o pecado consciente e o inconsciente. Nós éramos pecadores conscientes. Como ele fala aqui, que ele tinha lábios impuros. Aqui ele estava conhecendo que ele era pecador, pecador consciente. Então, nós, hoje em dia, somos pecadores, vamos dizer, inconscientes, porque a gente só em abrir o olho de manhã já está pecando, mas Deus escolhe a gente, mesmo sabendo das nossas falhas. Assim como escolheu ele, porque a palavra de Deus ela tinha que ter continuidade. Né? Eu vi dessa forma aí. Isis, Adoro meter minha colher. O que eu entendi do texto foi que nenhuma das pessoas que foram escolhidas por Deus, nenhum desses heróis da fé, foram homens perfeitos. Todos tinham as suas fraquezas, assim como nós, as nossas inclinações, as nossas fraquezas. Mas o que Deus via de diferente desses homens, dessas mulheres, era a disposição e o fato de serem corajosos. Sem defeito só Jesus. Analisando aqui, a gente vê que todos esses homens não eram homens covardes. Tanto que tem uma parte na Bíblia aí que diz que os covardes não herdarão o reino do céu. E eu, mesmo nele, em Isaías, eu vejo aqui, eu não sei se eu, mas um covarde, ao ver essa glória de Deus, ao ver Deus, ou cairia no chão aos prantos, ou fugiria da presença, mas eu sabia que ele era capaz, que apesar de ser muito, ele era capaz. Tanto que ele, naquele momento, ele não teve medo, mas ele fez essa autoanálise. Diante de tudo aquilo que ele viu, ele não se acovardou, ele teve esse trabalho de fazer essa autoanálise e ver as suas falhas e reconhecer de que ali ele não estava por merecimento, mas sim porque Deus é Deus e os planos dele são perfeitos. E eu vejo muita galera indo, sempre toco nesse ponto, as pessoas, não vou na igreja hoje por causa disso, por aquilo, porque eu bebi, porque eu fumei, porque eu tô de bermuda, por isso, por aquilo. Ninguém é capaz de contaminar Deus. Ninguém. Pelo contrário, quando a pessoa se aproxima de Deus, ela é purificada, ela é perdoada. Alguém falou alguma coisa aí?
Não, pode seguir. Deus não é contaminado, ele contamina de forma positiva. Essa menina para falar de E novo. Quem Ô, foi, desculpa, Donzi? não é isso não, desculpa. Tá, deixa a Isis concluir. Aqui em casa, desculpa, eu pensei que o meu tá ligado, é Jesus amado. Fala, Isis. o que eu percebo é isso, que todos esses homens da fé, quando Deus os chamou para si, eles não eram homens covardes, eram homens que Deus via ali um potencial, tanto que deram frutos. A gente sabe que Deus sabe o presente, passado, o futuro, ele conhece e sabe o nosso potencial e sabe o que a gente pode fazer. E, e trazendo essa reflexão para mim, para vocês, o que é que Deus vê de diferente na gente? O que é que a gente pode somar para o reino dele? Porque eu acredito que as pessoas que não têm nada para somar no reino dele são cortadas. Acho que nem chega a nascer, são abortadas. E a nossa vida tem que buscar sempre chegar ao máximo do nosso potencial. Aquela parábola dos talentos, aquilo me tocou tanto. O que é que você tem feito com o seu talento? Você tem multiplicado? Ou você está só escondendo para quando Deus te chamar, perguntar, e aí, fez o que com o seu talento? Com o seu potencial? Isso é extremamente forte. Quando você estiver na presença de Deus, tudo bem, todo mundo acredita, todo mundo que está salvo, vai chegar nesse momento de estar ali com ele no dia do juízo, e você vai mostrar o que é ele, o que você multiplicou ou o que você escondeu. Isso é uma responsabilidade para mim, parece muito maior do que os meus pecados, porque todo mundo vai, pecadinho, pecadão, todo mundo vai ter aquela carga de pecado, só Jesus que foi perfeito. Mas para mim, o que pesa mais, que me assusta até, é a questão do meu talento. Eu tenho feito aí com esse fôlego de vida que Deus tem me dado. Isso me assusta muito. É isso. Você só se antecipou um pouquinho, que a gente ainda está discutindo a sobrevivência de Isaías perante a glória de Deus. Você já falou do Porque chamado. eu fui ali rapidinho, eu achei que já estava no final, que já estava cada um dando suas considerações finais. Não, ainda falta aqui. Martiane, pode falar, Martiane. É, pela lógica, eu não sei, né? Mas eu acredito que Deus não permitiria, não chamaria ele para essa experiência, para consumir ele. Isso é a coisa mais lógica, né? Deus não vai lá pegar o cara, chamar ele, ó, vou te consumir agora porque você é um iníquo, você não tem condição nenhuma. Não. Aí também já é de... Até porque Deus sabia a condição dele, né, de pecador. Mas eu acredito que ele não foi consumido porque a intenção de Deus não era consumir, mas era trazer um despertamento para a consciência dele, né? Como a gente viu, trazer um despertamento para o ser dele, né? Para que lá na frente ele pudesse ser usado por Deus, né? É igual aquela música, né? Desperta o meu ser para amar-te, ó Jesus, Meu né? E se a Deus. gente ver lá no refrão, vai ter lá, né? No refrão, faz-me entender teu amor por mim, e assim amar-te mais. Então, tipo assim, a intenção de Deus é despertar o nosso ser. Para quê? Para que a gente não seja mais a mesma pessoa, né? Para que a gente não fique mais na mesma condição, mas para que a gente seja usado por ele, né? De uma forma tamanha que a gente não consiga nem compreender essa imensidão do tanto que Deus ele quer nos usar, né? Então foi isso que ficou para mim, né? Deus não chamaria ele para consumir. Ah, vem aqui que eu vou te consumir. Não, mas para despertar o ser dele, né? E cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. E é isso. Beleza. Ó, vamos nem continuar por aqui. Vamos dar uma paradinha. Vamos dar uma paradinha. Vamos meditar isso amanhã.
E a gente traz na quinta. Porque para mim isso aqui sempre foi intrigante. Fica fácil para mim eu dar a seguinte resposta. Quem ele está vindo aqui não é Deus, é o Senhor Jesus. E está tudo bem, ele pode ver a face de Jesus. Não pode ver a face de Deus. Mas ele é muito específico, o Senhor dos Exércitos. Jesus não é referido na Bíblia como o Senhor dos Exércitos. Esse é Deus, né? Jesus tem muitos nomes, mas não o Senhor dos Exércitos, certo? Então, isso aqui está apontando para Deus mesmo, o Pai. E ele já disse lá atrás que não, quem ver a minha face vai sucumbir. Aí Maiana atrás, não, de repente não viu a face. Ele estava lá de cara, mas não viu a face porque estava muito longe, muito distante. Sei, pode ser. Não sei, pode ser. Né? Tudo aí que vocês falaram pode ser. Eu tenho também uma resposta para isso, não. Gostaria muito de tê-la. E vou sugerir o seguinte: Dona Maria vai falar, vai dar a opinião dela, tá? E a gente dá uma parada por aqui hoje e a gente continua quinta-feira. Tudo bem? Pode falar, Dona Maria. Não, eu entendo assim, que há uma diferença entre ser chamado e ser ousado. Urias, ele foi ousado, por isso que ele teve lepra, certo? Outro foi lá, pegou na arca de ousado, também foi consumido. Mas, no caso aí, ele chamou. Então, quando ele chama, eu entendo assim, que se ele lhe chamou, ele sabe de suas fraquezas. Ele sabe de, sei lá, suas tendências. Então, ele vai lhe chamar, vai lhe fortalecer, para você crescer espiritualmente. Claro que você vai ter que fazer sua parte. E eu penso assim, ele não consumiu Isaías porque Isaías estava sendo chamado. Ele conhecia. Quando ele chamou Lília, chamou todas as pessoas, ele conhecia quem ele estava chamando. E ele sabia de suas fraquezas. Então não tinha por quê, não tem por que consumir. Ele não tem por que consumir Isaías, desde quando foi um chamado dele, não é? E talvez Isaías não tenha visto realmente a face dele, porque no que ele sentiu aquela glória toda, ele deve ter ficado muito, como é que eu vou dizer, atordoado. Geralmente, quando a gente fica assim, a gente abaixa a cabeça e tal, em sinal de respeito, não sei. Mas eu penso assim, que ele não foi consumido porque ele foi chamado. Como até já colocou aí, Deus precisava de uma pessoa. E dentre das pessoas que ele tinha, ele, Isaías, era o que atendia. Isaías atendia a, ao que ele queria. Quando você vai fazer um trabalho, o seu trabalho, você vai chamar uma pessoa para fazer uma coisa que você acha que ela não pode fazer? Não. Você vai chamar quem você acredita que ela pode fazer. Isso não quer dizer que ela seja perfeita, maravilhosa, nem a bambambam do pedaço, não. Você analisou e viu, olha, essa pessoa aqui, ela tem condição de fazer esse serviço aqui que eu estou querendo. Aí você chama. Eu penso assim, então ele não tinha por que consumir. Porque, como o Marciano disse, ele já disse, ele chamar, depois consumir, porque viu a glória dele. Se ele chamou, é porque ele queria que ele, Isaías, sentisse a grandiosidade dele para poder falar dele com propriedade. Essa é a minha Ok, opinião. ok, Dona Maria, ok. Então, vamos dar uma paradinha por hoje, pessoal. É muito válido. Vamos, Cristiane, você indica aí alguém para fazer a oração e quinta-feira a gente continua. Abro o áudio, abro o áudio, abro o áudio, Cristiane, abro o áudio. Aí fica porque na realidade esse versículo aí, eu ainda tinha muita coisa para falar, mas cada um aqui vai ser revelado, a gente pode
tornar e todo mundo falar, porque vai ter tempo para meditar e trazer coisas novas sobre esse versículo que é forte. Então, vamos orar. Quem vai orar hoje vai ser Isis. Licença aqui, Isis, sem te interromper, já te interrompendo, mas você precisava ver a cara de Dona Zila se escondendo atrás da mão para não ser escolhida. Muito forte. Fala, Isis, manda ver. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de meditar, de saber mais da Tua vontade, Senhor. Abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs na fé. Abençoa a vida, a família, a casa delas, que elas sejam mulheres revestidas com o Teu poder, vestidas com toda a armadura da fé, cheias do Espírito Santo, Senhor. Nos dá um dia de amanhã de vitórias, de bênçãos, sempre com a Tua presença, sempre sentindo a Tua mão na nossa direção, no nosso caminho, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço, já com a certeza da vitória. Amém. Amém, pessoal. Deus abençoe a todas e quinta-feira tem mais.